Olá, está começando mais um Em Dia com a Ciência. No programa de hoje nós vamos falar sobre o projeto Interação entre Higiene e Ambiente no Tratamento do Diabetes mellitus do tipo 2. E para falar sobre esse assunto está aqui conosco a coordenadora, a Fabiana Michansen de Andrade, e também o aluno de Biomedicina, o Diego Luiz Rovares. Muito prazer em recebê-los aqui. Prazer. Bom, primeiramente eu gostaria que me explicasse então um pouquinho sobre o que é esse projeto. A gente tem como foco principal pacientes com diabetes mellitus tipo 2, que é aquele tipo de diabetes que a pessoa não é dependente do uso de insulina, porque ela ainda produz insulina em níveis desde muito baixos até moderados, mas ela não é dependente de insulina. É diferente daquela diabetes mellitus tipo 1, que é do jovem, né, que a gente diz que é dependente de insulina porque precisa utilizar diariamente insulina, né? Então, os pacientes que a gente está investigando têm essa patologia, diabetes mellitus tipo 2, e a gente está procurando pacientes que estejam iniciando um novo tratamento, porque a gente precisa desses pacientes saber questões metabólicas deles antes do início do tratamento e 5 meses depois do início do tratamento. Né? Então, o nosso público-alvo seria o paciente com diabetes tipo 2, que estaria tomando metformina, porque é o medicamento mais utilizado, né, de utilização oral, mas não está mais respondendo só a metformina, e aí está começando a tomar um segundo medicamento, que é o nosso alvo principal. Esse segundo medicamento é chamado glibenclamida, que é também um outro medicamento muito utilizado, né, principalmente assim, em pacientes de SUS, né. Então, o nosso alvo seria esse, pacientes que estão tomando metformina e que querem ser avaliados para saber se precisam utilizar um segundo medicamento ou não. Bom, para a gente poder ilustrar um pouco essa situação, bom, primeiramente eu gostaria de falar um pouco mais sobre a diabetes, o tipo 2, né? Quais são os sintomas e a respeito aí também do tratamento, que daí a gente pode falar um pouco sobre essas substâncias. Bom, a diabetes tipo 2 ela é uma doença, a princípio, silenciosa, né? A gente pode ter o início dos sintomas sem nem perceber, e a gente só vai perceber que tem diabetes tipo 2 no momento em que fizer um exame de sangue, e aí a gente vai estar com a glicemia alterada. A glicemia é aquela taxa de açúcar no sangue, né? Então, no momento em que o paciente está com a glicemia alterada, se pede um segundo exame, que é para saber para confirmar, né? E aí se tem o diagnóstico da diabetes tipo 2. No início, o paciente com diabetes tipo 2, ele pode tentar manter os níveis de açúcar dele no sangue baixos só com alimentação, né? Só que muitos pacientes ou não conseguem seguir uma alimentação adequada, ou já estão num estágio da doença em que só a alimentação não é suficiente. Então, nesse momento, em geral, o médico inicia o tratamento com os medicamentos orais, que são o foco do nosso estudo, né? O medicamento que é mais utilizado, que é assim o medicamento escolhido primeiro, é a metformina, porque é um medicamento já bastante utilizado há mais de 2 décadas, né? E tem poucos efeitos colaterais, assim, efeitos colaterais que dá para manusear. Então, primeiramente, os pacientes utilizam metformina, né? E daí, com a utilização de metformina, eles vão ter os níveis de açúcar diminuídos no sangue, só que alguns pacientes vão ter esses níveis de açúcar dentro do normal só com esse medicamento, e outros não, né? E o nosso projeto, ele justamente quer investigar o porquê que existe essa variação. Por que algumas pessoas respondem bem a só o primeiro medicamento? Então, nós temos um grupo já que está bem grande, a gente tem uns 30, 40 pacientes. 47. 47 pacientes que tomam só metformina e estão sendo acompanhados por 5 meses e continuam muito bem. E a gente tem um outro grupo que não chega a ter 20 ainda, né, Diego? Que precisou iniciar o tratamento com a glibenclamida. Então, o início desse segundo tratamento é acompanhado pela nossa equipe, né? Na verdade, a gente faz um trabalho em conjunto com o médico do paciente, né? Então, a gente tem um contato entre a professora Magda, que é a farmacêutica que trabalha no projeto, e o médico do paciente, para que seja iniciado esse segundo medicamento e que o paciente seja acompanhado mensalmente, né? Bom, esse projeto ele iniciou quando?
Iniciou em 2007. 2007. Então, nós já temos aí dois anos, né? Um pouco mais de 2 anos. No entanto, nós tivemos uma grande dificuldade, no primeiro ano principalmente, de acontecimento do projeto, porque nós prevíamos selecionar esses pacientes na região de Novo Hamburgo. Né? Até porque a Fevale tem um projeto de extensão que lida com atenção farmacêutica na região de Novo Hamburgo. Então, a gente pensou em selecionar esses pacientes nas unidades básicas de saúde daqui da região. Quando nós começamos a fazer essa seleção, é uma visita a cada unidade básica de saúde, né? Nós começamos a perceber que a maioria dos pacientes aqui do município, pelo menos os que são atendidos pelo SUS, eles utilizam direto a insulina, que seria a última escolha. Eles não passam por esses Não passam, medicamentos. Exatamente. E a gente... Alguns até utilizam os 3, mas não... Os 3 ao mesmo tempo e começam a ter vários efeitos colaterais. Quer dizer, isso é por falta de orientação? A gente acredita que sim, ou porque tem mais insulina... na verdade, a gente acha que é uma coisa mais em nível do próprio médico, né, desses pacientes. Ou então porque tem mais insulina disponível na rede pública do que esses 2 medicamentos. O fato é que a gente encontrou muita dificuldade para aumentar o nosso número de pacientes aqui em Novo Hamburgo, porque justamente a gente não podia pegar esses pacientes que já utilizavam insulina. Então a gente praticamente perdeu um ano inteiro e daí depois nós fomos para Porto Alegre. O Diego, a família dele é de Arroio do Sal, então nós fizemos um trabalho lá em Arroio do Sal também. Taquara, nós estamos trabalhando agora no posto, na unidade básica de saúde maior. E estamos querendo começar em Campo Bom. Então, é um projeto que acabou se expandindo, porque aqui em Novo Hamburgo a gente não conseguiu. Porque houve essa necessidade. Houve a necessidade, exatamente.